Estamos aqui para mais um Entrada Franca, o seu guia de eventos culturais gratuitos ou com ingressos bem baratinhos. Já deu para perceber que estamos em plena Avenida Paulista, mais exatamente em frente ao MASP, onde todos os domingos acontece a tradicional feira de antiguidades. Só isso já vale o passeio. Dois eventos, dentre os muitos que vamos focalizar hoje, acontecem justamente no MASP. Mas por enquanto vamos começar com a nossa sessão bem baratinha. Atrações que não são de graça, mas são quase. Vamos a elas? V de Vingança é uma das mais bem-sucedidas adaptações de uma obra que originalmente foi produzida como história em quadrinhos. Publicado pela primeira vez em 1982 na Inglaterra, em branco e preto, V de Vingança foi retomado em 1988 em edições coloridas, com grande sucesso. Em 2006, James McTagg dirigiu a versão para o cinema, que causou um impacto ainda maior. A história se passa num futuro próximo. V é um carismático defensor da liberdade, disposto a se vingar de um regime comandado por um tirano despótico. Porém, um detetive começa uma busca desesperada para capturar V antes que ele inicie uma revolução. O filme é um alerta sobre a intervenção do governo na vida das pessoas e é visto como uma apologia ao anarquismo. De qualquer forma, uma obra de forte impacto e arrebatadora. A máscara de V acabou virando um símbolo de luta contra as opressões. V de Vingança será exibido no sábado às 17h30 no Cine Olido, no Largo do Paissandu. Os ingressos custam apenas R$1. Quem não viu, não pode perder. Uma importante exposição que está acontecendo na Oca, no Parque de Ibirapuera, agora tem um dia por semana com ingressos bem baratinhos. Tem que aproveitar, né? Depois de ter recebido mais de 1 milhão de visitantes nos Estados Unidos, a exposição Esplendores do Vaticano, uma jornada através da fé e da arte, traz pela primeira vez na América Latina mais de 200 obras de arte sacra e objetos históricos significativos da Santa Sé. A exposição ocupa os 2 andares da Oca e reúne obras-primas que nunca haviam saído do Vaticano. Cada objeto que compõe a exposição conta sua própria história, formando um grande mosaico do legado da Igreja Católica e de seu impacto sobre a arte, a história e a cultura da civilização ocidental. Numa das áreas da exposição, os célebres afrescos de Michelangelo na Capela Sistina ganham forma através de imagens. Esplendores do Vaticano, uma jornada através da fé e da arte, fica na Oca, no Parque do Ibirapuera, até 23 de dezembro. De segunda a domingo, das 9 às 19 horas. Às segundas-feiras, os ingressos custam a partir de R$10. E que tal levar as crianças ao teatro? Olha só as nossas dicas de teatro infantil. A Menina que Entra em Livros conta a história de uma garota que fica muito perturbada quando descobre que vai ganhar um irmãozinho e vai ter que dividir o seu quarto com ele. Então, enquanto o quarto passa por uma reforma, ela resolve dormir na biblioteca e acaba entrando num livro. E o que será que acontece lá dentro desse livro? Pra saber, só vendo a peça, né? A Menina que Entra em Livros tem direção de Juliano Baroni e música executada ao vivo. Aos sábados e domingos, às 16 horas, no Teatro Alfredo Mesquita, na Avenida Santos Dumont, em Santana. Os ingressos custam a partir de R$5. Um outro espetáculo infantil mostra um pouco do universo feminino de maneira curiosa e descontraída. Bom dia! Eu tenho um presente pra você.
A peça se chama As Três Mulheres Sabidas e é inspirada em contos populares da Inglaterra, que fogem do clichê das donzelas indefesas que geralmente aparecem nos contos de fadas. Aqui são 3 garotas que utilizam o poder da sua sabedoria para enfrentar monstros e bruxas. A direção é de André Garoli. Meu nome é Tom. Eu sou vizinho do imbecil do Joe. As Três Mulheres Sabidas está em cartaz no Teatro Zanoni Ferriti, na Avenida Renata, na Vila Formosa, aos sábados e domingos às 16 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 5. Agora, teatro para adultos. Neste final de semana, a Companhia do Faroeste coloca novamente em cartaz a peça Cine Camaleão, uma encenação sobre a chamada Boca do Lixo, e que é apresentada na própria Boca do Lixo. Nos anos de 1970, os arredores da Estação da Luz eram um reduto do cinema marginal paulista, que acabou resultando na produção também de inúmeras pornochanchadas. A peça Cine Camaleão reconstitui essa época, através da história de uma cantora que decide financiar um filme desde que ela seja protagonista de uma cena de sexo explícito. Um diretor de filmes de artes falido decide aceitar a proposta. Pra todo mundo, minha bichinha tá aí. A peça se utiliza de projeções do próprio filme que a cantora está fazendo, num interessante jogo de metalinguagem, em meio a um cenário repleto de referências à época e ao ambiente da Boca do Lixo. Cine Camaleão tem direção de Paulo Faria e está sendo apresentada às sextas e sábados às 21h30 e aos domingos às 19h30, na sede do Faroeste, na Rua do Triunfo 305, pertinho da Sala São Paulo. Os ingressos não têm preço definido, ou seja, no final do espetáculo o público paga o quanto puder. Ele é a espera do seu faroeste. Bom, agora que já vimos algumas atrações com ingressos bem baratinhos, vamos direto para os eventos com entrada franca. Começamos por música. A sexta-feira está pra lá de agitada, com várias atrações. A primeira que vamos destacar é o Quarteto Café. Os Chorões entram em cena. O Quarteto Café é composto por instrumentistas formados no Conservatório de Tatuí. Eles interpretam os chorinhos tradicionais, composições de Pixinguinha, Valdir Azevedo, Altamiro Carrilho e outros bambas do choro, mas de uma maneira livre e introduzindo improvisações e irreverência. Mas tudo sem desrespeitar o trabalho dos mestres. A formação é a tradicional: bandolim, violão, cavaquinho e pandeiro. O Quarteto Café estará nessa sexta-feira na área de convivência do Sesc Santo Amaro, na Rua Amador Bueno, às 19h. A entrada é franca. Pegue um pouco de rap, um pouco de cordel e uma pitada de psicodelia. O resultado dessa mistura é o que o compositor Gaspar chama de rap psicodélico. Veio do Mocambo pra fazer escambo. Quando o som me veio eu cambio, eu volto pro quilombo. Gaspar é um dos criadores da banda Záfrica Brasil, um conjunto de rap e hip hop dos mais conceituados em nosso país. Mas o moço mantém também uma carreira paralela, em que ele desenvolve canções com batidas dançantes, fusão de ritmos e poesia afiada, em sintonia fina com a boa musicalidade. Um dos seus trabalhos mais recentes é esse que estamos ouvindo, Rap Psicodélico. O dia tá roubando, mas eu tô criando harmonia por onde vou passando. Gaspar estará mostrando seu resgate da cultura afro-indígena e nordestina nessa sexta-feira às 20h, na Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima, na Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros. A entrada é franca. Também na sexta-feira e no mesmo horário, rock e folk numa pegada bem moderninha. É a banda paulista Golden Ground. A Golden Ground nasceu da parceria entre a compositora Rebecca Sharp e os músicos da banda Meretriu, um grupo de instrumentistas formado por ex-alunos da Unicamp. Rebecca Sharp é inglesa, filha de brasileiros e compõe em inglês e em português. São canções que oscilam entre o sombrio e o místico.
Um som daqueles bem diferentes do que se ouve por aí. O Golden Ground vai se apresentar nessa sexta-feira às 8 da noite na FINAC da Avenida Paulista. O repertório é o mesmo do CD que eles acabaram de lançar e a entrada é franca. Os Teatros dos Céus já começam a encerrar as suas atividades de 2012, mas neste final de semana estão programadas 2 atrações musicais bem bacanas. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim. A primeira delas é a atriz e cantora Zezé Mota, com longa carreira no cinema, na televisão e no disco. Zezé tem formação teatral, o que se reflete nas suas interpretações e na sua postura no palco, que tornam as apresentações intensas e repletas de dramaticidade. Neste show, ela vai mostrar canções de Jardim Macalé e Luiz Melodia, alguns dos seus compositores favoritos. Zezé Mota estará no Céu Três Pontes, na rua Capachossa, em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Vai ser nessa sexta-feira, às 8 da noite, e a entrada é franca. E além disso, eu uso lenço de papel, eles se desfazem quando molham. Ainda na Zona Leste, um show de samba de primeira. O Quinteto em Branco e Preto tá na área. O grupo já está comemorando o 15º ano de existência e se firmou como um dos mais representativos conjuntos de samba de São Paulo. Eles têm 4 CDs gravados e uma infinidade de participações em gravações de outros sambistas. A pegada deles é o samba tradicional, dos grandes compositores, mas eles valorizam também o chamado samba de comunidade, feito por gente simples das periferias. O Quinteto em Branco e Preto estará no Céu Formosa, na rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, na Zona Leste. Vai ser nessa sexta-feira, às 19h30, e a entrada é franca. Agora, se você está afim de música erudita, temos uma indicação para você. O Cantilena Ensemble estará aqui no MASP na terça-feira que vem. O Cantilena Ensemble é uma orquestra de câmara formada por 12 músicos de larga experiência no cenário da música erudita do país. O grupo foi fundado em São Paulo em 2006, pela violonista Maria Fernanda Krug. Nesta apresentação, eles vão executar um programa onde eles abordam a história do Brasil através da música. Cantilena Ensemble, na terça-feira, dia 4, às 8 da noite, aqui no MASP, na Avenida Paulista. A entrada é franca. Vamos continuando o programa Entrada Franca de hoje, agora com algumas dicas de teatro, começando com a estreia de uma peça de Pirandello. Foi para dizer para o doutor esperar lá fora. Não, eu entendi. E aliás, é o que eu faço aqui, né? Eu obedeço. Na peça O Homem, a Besta e a Virtude, Débora Duboc interpreta a virtuosa esposa de um capitão de navio, que está sempre viajando. Acontece que ela tem um caso com um professor e acaba engravidando. A solução é fazer com que o marido tenha relações com ela, e assim, quando ele voltar de uma viagem de vários meses, pensará que o filho é seu. O plano parece simples, mas acaba gerando uma série de confusões. De castigo! O Homem, a Besta e a Virtude pode ser vista no Sesc Bom Retiro, na Alameda Notman 185, aos sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Os ingressos custam a partir de R$2, mas comerciários e estudantes e professores da rede pública têm entrada franca. Se não ficasse sorrindo quando eu chamo a atenção do meu filho e da minha moglie. Sorrindo? Está em cartaz mais uma versão de Boca de Ouro de Nelson Rodrigues, com o grupo Prole e direção de Flávia Pucci. Boca de Ouro narra a história de um marginal nascido na pia do banheiro de uma gafieira, que ao chegar à idade adulta se torna um bicheiro famoso e perigoso, e manda arrancar todos os dentes para poder exibir uma bizarra dentadura de ouro. A peça é um ensaio sobre o fascínio que o mal exerce sobre a alma humana.
Boca de Ouro será apresentada neste domingo, às 19 horas, no SESI Santo André, na Praça Armando Arruda Pereira, número 100. E no próximo dia 8, sábado, às 20 horas, no SESI São Bernardo, na Rua Suécia, número 900. Ambas as apresentações têm entrada franca. Essa menina vai ficar olhando? Vai! O Butô é uma dança que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Ela mistura elementos do teatro tradicional japonês e mímica. Neste final de semana temos um exemplo dessa técnica apuradíssima na Galeria Olido. A Chikoti, que significa aqui e ali, é uma coreografia inspirada nos movimentos de animais, em especial o crocodilo, o pássaro e o inseto, que na peça ressurgem em outros corpos, mas continuam presos a memórias e a sentimentos de vidas anteriores. A direção do espetáculo é de Alice K. A Chikoti está em cartaz na Galeria Olido, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. A entrada é franca. Vai com cena do Brasil! E também neste final de semana termina a mostra de filmes baseados em peças de Nelson Rodrigues. É uma das nossas dicas de cinema com entrada franca. Até domingo serão exibidos 8 filmes na mostra sobre Nelson Rodrigues. Vamos destacar 2 deles. Eu quero que você grite. A Serpente foi a última peça escrita por Nelson Rodrigues e narra a história de 2 irmãs que se casam no mesmo dia. Uma estranha combinação acaba fazendo com que surja um triângulo amoroso que vai mudar a vida de todos. A Serpente foi dirigido por Alberto Magno em 1992, com toques simbolistas, e nunca foi lançado comercialmente, ou seja, é uma raridade. A exibição será na sexta, às 18h30. Quem te fala é uma morta! Eu morri! Toda Nudez Será Castigada, dirigido por Arnaldo Jabor, é uma das mais brilhantes adaptações de obras de Nelson Rodrigues. Depois da morte da esposa, um homem jura a seu filho que nunca mais se relacionará com outra mulher. Porém, com o tempo, essa promessa se torna um fardo insuportável, principalmente depois que ele conhece uma prostituta, por quem se apaixona perdidamente. Grandes interpretações de Paulo Porto e de Darlene Glória. Não admito! Então fujo com você. Não pode. Toda Nudez Será Castigada será exibido no domingo às 18 horas. A programação completa da mostra está no site cinemateca.gov.br. O endereço da Cinemateca Brasileira é Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Mariana. Os ingressos custam a partir de R$ 4,00, mas estudantes de escolas públicas têm entrada franca. Eu vivo sem você. Na Biblioteca Roberto Santos está acontecendo um ciclo de filmes musicais. Dentre os títulos programados, vamos destacar o Dançando no Escuro, com a cantora Bjork. Dançando no Escuro é uma produção de 2000, dirigida pelo polêmico Lars von Trier. Bjork interpreta uma mãe solteira ingênua, portadora de uma doença hereditária que a está cegando, que vai trabalhar nos Estados Unidos para pagar uma cirurgia que evite que seu filho tenha o mesmo destino. Mas um incidente acontece que atrapalha os seus planos. Dançando no Escuro será exibido no domingo às 18h. A Biblioteca Roberto Santos fica na Rua Cisplatina, no Ipiranga. A entrada é franca. Consulte a programação no local, porque há vários outros filmes na mostra. O filme brasileiro mais badalado dos últimos tempos é a atração deste sábado na Biblioteca Viriato Correia. O Palhaço. Tudo vermelho! O Circo Esperança chegou, com participação dos maiores artistas da Rússia. O filme, dirigido por Selton Mello, que também participa do elenco formando uma dupla comovente com Paulo José, narra a história de 2 palhaços, pai e filho, que viajam com a sua trupe circense. Porém,
O filho perde o interesse pela profissão e decide buscar outros rumos para sua vida. Uma visão nostálgica e carregada de emoção sobre as agruras e os encantos da profissão do artista. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei. O Palhaço será exibido no sábado, às 18 horas, na Biblioteca Viriato Correia, na Rua Sena Madureira, na Vila Mariana. O filme faz parte de uma mostra de cinema brasileiro, então consulte a programação do local e aproveite. A entrada é franca. Nada jatiuca. Vocês são do circo, né? Como é que o senhor sabe? Tô jeitando de baitola. Na semana passada, focalizamos aqui a exposição de fotografias publicadas na histórica revista O Cruzeiro. Vamos repetir a indicação porque é uma daquelas exposições que valem mesmo a pena serem vistas. O Cruzeiro foi a principal revista ilustrada brasileira do século XX. Fundada em 1928, ela circulou até 1975 e foi pioneira na introdução das fotografias como matéria jornalística. Chegou a ter uma tiragem de 800 mil exemplares por semana e produziu reportagens de grande repercussão. O Cruzeiro foi um símbolo de vanguarda pela inovação de linguagem e pela força das imagens que ilustravam as suas reportagens. Mais de 400 imagens e matérias que revelam a história dessa importante revista podem ser vistas na exposição As Origens do Fotojornalismo no Brasil, um olhar sobre o Cruzeiro, que traz uma amostra de trabalhos publicados entre 1940 e 1960. Dentre eles, as reportagens do repórter Davi Nasser e do fotógrafo Jean Manzon, uma dupla que produziu matérias memoráveis. As Origens do Fotojornalismo no Brasil, um olhar sobre o Cruzeiro, pode ser vista de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 13 às 18 horas. O Instituto Moreira Salles fica na Rua Piauí, em Higienópolis. A entrada é franca. Exposições interessantes é o que não falta pela cidade. Vamos falar de mais algumas com entrada franca que você não pode perder. Por exemplo, a do gravurista Oswaldo Goeldi. Oswaldo Goeldi foi desenhista, ilustrador e professor de artes. Nascido no Rio de Janeiro, Goeldi estudou engenharia em Zurique, mas nunca chegou a exercer a profissão. De volta ao Brasil, tomou contato com a xilogravura e se dedicou intensamente a essa técnica. Primeiro com trabalhos em preto e branco e depois com xilogravuras coloridas. Produziu uma infinidade de trabalhos, inclusive para a ilustração de livros. Parte dessas obras está em exposição na mostra Oswaldo Goeldi, na Estação Pinacoteca, que fica no Largo General Osório, no bairro da Luz. De terça a domingo, das 10 às 18 horas. Os ingressos custam R$ 6, mas aos sábados a entrada é franca. Você já ouviu falar em estereoscopia? Na Caixa Cultural está acontecendo uma mostra de fotografias estereoscópicas. Afinal, o que é isso? A estereoscopia consiste em fotografar um objeto a partir de dois pontos bem próximos, como se fosse a visão dos olhos humanos. Daí, resultam duas fotografias quase idênticas, que são impressas lado a lado. Olhando-se fixamente para o centro das duas, o observador tem a sensação de terceira dimensão. Por incrível que pareça, foi uma técnica muito comum lá por 1880, obtida através de máquinas fotográficas mais ou menos como essa. Essas fotos e mais uma porção de outras que não usam o recurso da estereoscopia foram feitas pelo alemão Evert Klumb, que foi professor de fotografia da Princesa Isabel e fotógrafo da Casa Imperial. Acompanhando a família imperial, Klumb teve a oportunidade de registrar lugares e personagens históricos, e a exposição Klumb, a Corte e o Brasil está exibindo dezenas desses trabalhos produzidos ao longo de 2 décadas. Klumb, a Corte e o Brasil pode ser vista na Caixa Cultural, na Praça da Sé, de terça a domingo, das 9 às 21 horas. A entrada é franca.
E não podíamos deixar de mencionar a magnífica exposição que está em cartaz aqui no MASP. Gravuras alemãs do tempo da Renascença. No século XV, as luzes do Renascimento se acenderam por toda a Europa, com o florescimento das artes nas suas mais variadas formas. Na Alemanha, a técnica que teve maior desenvolvimento foi a da gravura, e o grande nome deste período foi Albrecht Dürer. Dürer era arquiteto e matemático, e depois de estudar em Florença, na Itália, tornou-se uma referência na técnica de gravura em metal. A mostra Luzes do Norte reúne 61 gravuras de Albrecht Dürer, incluindo uma das mais famosas, o rinoceronte, e também trabalhos de seus contemporâneos. Esse acervo, pertencente ao Museu do Louvre, está sendo exposto no Brasil pela primeira vez. Com a edição de hoje, encerramos a temporada de 2012 do programa Entrada Franca. Em mais de 30 programas, focalizamos centenas de atrações culturais gratuitas ou com ingressos bem baratinhos. Esperamos que você tenha aproveitado as nossas dicas e se divertido, e tomado contato com a multiplicidade cultural da nossa cidade. Mas isso não quer dizer que o programa Entrada Franca acabou. Não! Voltaremos no ano que vem. Fique de olho na programação da TV Aberta e na nossa página no Facebook, que é onde vamos informar quando voltaremos ao ar. Nossos agradecimentos especiais à TV Aberta, que nos recebeu de braços abertos, ao Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, a LS Nogueira e a todas as pessoas que direta ou indiretamente tornaram possível esse projeto. Mas, de maneira muito especial, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que nos deram o privilégio de acompanhar nosso programa. Muito obrigado em nome de toda a equipe do Entrada Franca. E como sempre dizemos ao final de cada programa, aproveite o que São Paulo tem de melhor a oferecer: cultura e entretenimento. Até breve!